nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 35. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode se assentar? Como eu falei, irmãos, essa tarde eu quero pregar como se eu estivesse pregando numa campanha. Eu quero pregar como se eu estivesse pregando num congresso, né? Eu quero dar o melhor de mim aqui essa tarde para quem está aqui e para quem está em casa. Porque, irmãos, semana passada nós enfrentamos, irmãos, uma batalha no mundo espiritual. Muito grande. Quem é crente, quem é espiritual, entende o que aconteceu. Não é só um decreto. Não é só uma decisão humana. Mas às vezes é uma afronta àquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Claramente, irmãos, nós estamos percebendo que Deus ele é fiel. Por quê? Porque Deus usou muitos profetas. Deus falou inclusive comigo no primeiro ano, está gravado, no primeiro dia do ano. Deus me disse assim, irmão Nicolau, que este ano seria muito mais difícil do que o ano de 2020. E Deus é fiel, né? Deus é fiel. Às vezes nós não gostamos daquilo que Deus fala para a gente. Quando Deus fala que vai nos colocar numa luta, quando Deus fala que nós vamos ser colocados na mão do oleiro, a nossa tendência é rejeitar. A nossa tendência é não, o Senhor tem misericórdia de mim. Mas aquilo que Deus falou vai se cumprir. Por isso, irmãos, que nós temos que ter nesse momento, nessa hora, muito claro, né, dentro de nós, que nós não estamos brincando dentro da igreja. Nós não estamos aqui só para receber bênçãos dentro da igreja. Nós não estamos aqui só para Deus abençoar o nosso casamento, abençoar nossos filhos, abençoar nossas finanças. Nós estamos aqui guerreando para chegar até o céu. Porque o diabo não se preocupa com os nossos bens materiais. Tem crente que pensa assim, o diabo me tira isso. Não, se o diabo puder usar os bens materiais para ganhar a tua alma, ele vai usar. Quem é que lembra do jovem rico? Como é que o diabo levou o jovem rico a negar Jesus Cristo? Como é que o diabo usou muitas pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Através das riquezas. E, inclusive hoje usa muitas pessoas através das riquezas para se afastar de Jesus Cristo. Então o dinheiro para o diabo não é um problema, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E quando ele ofereceu para Jesus todos os reinos da terra, quando tentou Jesus lá em Mateus 4, o diabo não estava mentindo. Porque é verdade que o diabo tem um certo domínio sobre todos os reinos da terra. Ele tem domínio sobre a política, ele tem domínio sobre as instituições, ele tem domínio sobre tudo. Tudo, né? Só tem uma instituição na terra que o diabo não tem poder. É essa instituição que eu estou pregando aqui. É este irmão que está do teu lado. É essa pessoa que está levantando a mão. Porque Jesus disse que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Mas eu entendo com esse texto que Jesus quis dizer também que contra o resto ele vai prevalecer. Aleluia. Por isso que nós não podemos agarrar, né? Com o nosso entendimento, com as nossas coisinhas. Mas eu tenho entendimento, eu conheço, eu sei. O diabo te engana, o diabo é mais inteligente do que tu. O diabo é mais sábio do que tu. O diabo sabe muito mais a respeito da Bíblia de qualquer um que está aqui. Por isso que nós temos que nos pegar com Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nessa palavra que eu quero pregar para você, quando eu fui pregar e estudar a respeito dos perizeus ou dos fariseus, Deus me disse assim que esses são os inimigos que te afastam de Deus.
Eu quero te perguntar essa tarde, quais são os inimigos que te afastam de Deus? Quais são os inimigos que têm te afastado? Não, é a mágoa, é o rancor, é a dureza do teu coração, é o dinheiro, é as ofertas do mundo. O que tem te afastado de Deus essa tarde? Hoje, por isso que eu digo que hoje para mim é um dia muito diferente dos outros. Porque Deus me disse assim, que muita gente que hoje está nos assistindo, muita gente que ia vir aqui, ia conseguir identificar esse inimigo, ia neutralizar esse inimigo na tua vida. Aqui, Paulo começa falando para os nossos irmãos que estavam em Roma, e eu quero fazer aqui um rápido apanhado da igreja de Roma. Era uma igreja perseguida, imagina, irmãos. Nós estamos aqui hoje em Porto Alegre, é considerado uma capital de médio porte. Uma capital que tem uma certa relevância, mas não é a cidade mais importante do Brasil. Existem cidades que têm uma importância política e econômica e social muito maior do que Porto Alegre, do que o Rio Grande do Sul. Exemplos, por exemplo, é o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Brasília. São cidades que têm uma importância maior. E aqui a gente acha, às vezes, que o nosso ritmo de perseguição é grande. Agora vai ser crente lá em Brasília. Vai ser crente em São Paulo, vai ser crente no Rio de Janeiro, aonde o pecado abunda para te ver. É bem mais difícil. Aqui, irmãos, de certa forma, a gente tem liberdade. Imagina, irmãos, eu fiquei sabendo de situações, por exemplo, que acontecem no Rio de Janeiro, que para nós seriam absurdas. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando o morro lá é controlado pelo tráfico, o pastor tem que pedir licença para o traficante para poder realizar culto. O pastor, para poder fazer qualquer coisa, além dele pedir licença na prefeitura, ele tem que falar lá com o dono lá da boca para poder fazer as coisas. Em São Paulo, por exemplo, que o dinheiro reina, né? São Paulo é a capital do Brasil mais rica. São Paulo tem o PIB de estados do Nordeste, para que você tenha uma ideia. São Paulo agora, por exemplo, na vacinação, quando começou a vacinação, né? Foi o primeiro estado a fazer a vacinação, porque o governador de São Paulo tinha dinheiro para comprar vacina. O que só um país tem dinheiro para comprar. Mas como São Paulo, né, tem aquele PIB enorme, tem aquela renda enorme, tem aquele valor muito grande de dinheiro arrecadado em impostos, o governador pôde ir lá e comprar, né, diretamente com o fornecedor, né? E aí o Brasil todo teve que entrar naquele sistema. Mas é só para mostrar para os irmãos a dificuldade que esses irmãos tinham para ser crente em Roma. Porque era diferente ser crente em Jerusalém, onde tinha perseguição. Mas os irmãos conseguiam ali, de certa forma, ainda, né, com toda a perseguição, ser crente. Agora, a maior dificuldade desses irmãos aqui de Roma é que eles estavam no maior centro político-social da época. Roma, até hoje, é um tipo de mundo. Roma, até hoje, para nós, né, quando fala em Roma, né, e hoje a cidade de Roma existe, né, está lá na Itália, o Vaticano é lá. Então, o grande centro religioso do mundo, a maior religião do mundo ainda, né, cristã, ainda está em Roma. Nesta época, a igreja estava nascendo. E os irmãos sentiam muito grandemente aflição. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim para eles: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa tarde? Está difícil, está complicado, está pesado, tu não está conseguindo levar. Sabe o que Deus está dizendo para ti? A glória que vai ser revelada é muito maior. A luta de hoje tem um tamanho, mas o que Deus está preparando para a igreja, o que Deus está preparando para a tua vida, o que Deus está preparando para a tua caminhada vai ser muito maior. Guarda essa palavra no teu coração, irmão. Quando ficar difícil, quando tu não aguentar mais, irmão Fernando, quando não aguentar mais, irmão Marcos, e tu lembrar, meu Deus, parece que não dá mais, lembra da glória que vai ser revelada. Lembra que o principal não está aqui na terra. Lembra que o principal está preparado lá no céu. O diabo usa tudo aqui na terra para nos tirar do céu. O negócio do diabo, meu irmão, entenda isso, você que está nos assistindo, você que está aqui. O diabo não está preocupado em ser abençoado aqui na terra. Nós podemos ser abençoados aqui na terra e ir para o inferno. Nós podemos viver uma vida regalada aqui na terra. Quem é que lembra do rico e o Lázaro? O rico vivia uma vida regalada, irmão Fernando. A Bíblia não conta que ele sofria. A Bíblia não conta que ele passava necessidade. Mas quando ele morreu, o que houve com ele? Ele foi para o inferno. Ele foi para o Hades. Né? Então,
Não coloca pelo amor de Deus as tuas necessidades em primeiro lugar. O que tu tem que colocar em primeiro lugar é aquilo que Deus te deu um dia. E é por essa fé que tu tem que batalhar, a fé que te salvou. Um dia tu disse, eu não quero mais viver nessa terra. Eu estou entregando a minha vida para Deus e Ele te salvou. Isso é o que importa. Paulo continua dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, nessa época, essa palavra, não sei se você percebeu, mas a profundidade dessa palavra. A criação geme. O mundo está gemendo. A pandemia, essa situação que não é o diabo que está mandando, é Deus quem está mandando. Porque o diabo não pode fazer isso, quem pode fazer é Deus. Quem manda uma peste desse tamanho só pode ser Deus. Deus está tratando com a terra, Deus está tratando com os crentes, Deus está mostrando quem é e quem não é. Porque há muito tempo atrás, em 2019, irmão Fernando, né? Era muito fácil ser crente, irmão. Era maravilha, não tinha que usar máscara. Não tinha risco, né? Não tinha crise, estava tudo muito bem. Aí eu vinha para a igreja, levantava a minha mão e dava glória a Deus e voltava para casa e continuava tudo do mesmo jeito. Agora eu te desafio a tu estar aqui na igreja, voltar para aquela guerra que está dentro da tua casa, voltar para aquela batalha que está na tua congregação, voltar para aquela batalha que está na tua vida financeira e não levantar a mão e dizer, Senhor, eu fui para a tua casa, eu glorifiquei o teu nome, porque o mais importante para mim não é o que eu tenho, o mais importante para mim é o que o Senhor é na minha vida. O mais importante é o que Deus é na nossa vida, irmãos. Nós temos que ter menos e ser mais. Aleluia. Ter menos e ser mais. Isso é o que Deus exige da gente. Porque para estar aqui, irmãos, esse texto fala que nós somos reputados como ovelhas. Eu fico impressionado com um crente que tem medo de vir para a igreja. Eu fico impressionado com um crente que diz assim, irmão, não posso lá no culto porque bato, viu, o vírus está, né? E aí se entranca dentro de casa, irmão. Eu sempre digo que igreja não é padaria. Igreja não é açougue. Igreja não é supermercado que pode fechar um dia, 2 dias, pode fechar uma semana. Igreja é muito mais importante que isso. Igreja é a união dos irmãos que estão aqui combatendo contra o diabo. A igreja fecha e o diabo ganha terreno. Mas eu louvo a Deus que tem irmãos aqui essa tarde me ajudando, sabendo da batalha que Deus colocou eles para guerrear no mundo espiritual. E você que está nos assistindo, dê um glória a Deus aí também. Nos ajude nessa guerra. Sabemos que toda a criação geme. Irmãos, eu acho que é o único momento, eu pelo menos na minha história, né, tenho poucos anos de vida. Tenho 45 anos de vida, irmão Fernando. Eu nunca vi o mundo todo estar abalado por causa de uma coisa. Eu nunca vi. Porque alguém dizia assim, aconteceu uma tragédia em tal lugar, mas era lá no outro lugar. Aconteceu uma tragédia no Brasil, tem um problema no Brasil, mas era no Brasil. Sai ali na fronteira, já acabou, né? Agora, irmãos, não tem lugar seguro no mundo. Não tem lugar onde não está gemendo no mundo. Não tem lugar onde os governantes não estão apavorados, onde está todo mundo apavorado com o que está acontecendo. Então o único que pode fazer isso, o único que tem a sua mão poderosa sobre o mundo é Deus. E Ele avisou, viu? Ele avisou. Jesus disse, as dores de parto viriam. E aqui fala que toda a criação está gemendo juntamente com dores de parto. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando tem dor de parto, a criança vai nascer. Só que sabe o que acontece? Ninguém sabe a hora e nem o dia que a criança vai nascer. Às vezes a mãe tem dor de parto e sabe que a criança vai nascer, mas o parto vai se arrastando. Cruza a meia-noite, né? Mas as dores, elas vão se intensificando, né? As mulheres que estão aqui, que têm filhos, sabem muito melhor do que eu, né, irmão? Sei isso só na teoria. Mas na prática, o que as irmãs sabem é isso. Que a dor vem e ela se intensifica. Até a criança nascer. Então sabe o que esse texto está dizendo, irmão Nicolau? Que as dores de parto vieram. O mundo está gemendo. Por quê? Porque a criança vai nascer. Sabe quando é que a criança vai nascer? Quando Jesus arrebatar a sua igreja e encerrar a era da graça. E a porta da graça se fechar. E o mundo começar a entrar na grande tribulação. Porque algum tempo atrás alguém podia dizer, vocês falam o que Deus vai fazer. Eu conheço pessoas que falavam isso para mim. Tu fala que Jesus vai vir. Tu fala que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai julgar o mundo. E eu não vejo nada, né? Aí eu me lembrava daquele texto que diz Noé, né? No tempo de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, né? Comprava, vendia e parece que nada acontecia. Até que começou a chover. Sabe quando é que começou a chover? Lá em novembro de 2019.
numa cidade chamada Wuhan, lá numa província chamada Wuhan, lá na China. Começou a chover. Aleluia. Começou a chover, Nicolau. E o mundo começou a entrar naquilo que ele nunca ia imaginar. A gente via as coisas lá na China, a gente via as coisas no Japão, a gente via as coisas na Alemanha, na Itália, e achava que isso nunca vai chegar no Brasil. Até que em março do ano passado, eu estava aqui pregando num culto de quinta-feira, e que estava todo mundo na rua, que estava todo mundo apavorado, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu nunca mais vou me esquecer daquele culto, irmão Fernando. Na quinta-feira, se eu não me engano foi dia 18 de março de 2020. Eu estava escalado para pregar no culto de quinta-feira de noite. Cheguei aqui na sede, pavor. O culto ia ter que ser na rua. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aquele dia Deus me deu o Salmo 91. Nunca mais eu me esqueci daquela palavra. Aquele dia ficou marcado no meu coração. Porque ali Deus me disse assim, a partir de agora as coisas vão mudar. Eu não tinha nem ideia do que Deus estava falando comigo. Para mim parecia assim, esse problema vem, mas vai embora daqui a alguns meses, daqui a um ano. E Deus me disse assim, a partir de hoje, te prepara. Porque as coisas nunca mais vão ser iguais. E aqui estou eu, um ano depois, né? Em março de 2021, olhando para um ano atrás e assim, meu Deus, as coisas nunca mais foram as mesmas mesmo. Deus falou a verdade, porque Deus não mente. Agora, aqui também diz que o Espírito, ele ajuda nas nossas fraquezas. Irmão, entenda uma coisa, não é vergonha mostrar tuas fraquezas para Deus. A Bíblia fala que Deus, ele aceita os humildes, aqueles que reconhecem que tem problema, aqueles que precisam ser curados, aqueles que precisam ser fortalecidos numa área. A pior coisa para Deus não é a fraqueza, a pior coisa para Deus é a soberba. Eu tá mal. Eu tenho um problema numa área da minha vida e não reconhecer que tenho esse problema, não confessar para Deus, não pedir ajuda para a igreja, não pedir ajuda para as pessoas e dizer que está tudo bem, porque eu preciso manter a minha imagem, né, de crente, né? Isso para Deus é abominação, isso Deus não gosta. O que Deus gosta é de pessoas que reconheçam as suas fraquezas. Eu quero perguntar aqui essa tarde, irmão, para quem está aqui, para quem está nos assistindo, a partir de hoje, para vencer o inimigo que te rodeia, o perizeu que te rodeia, aquele que tenta te afastar de Deus, tu precisa reconhecer as tuas fraquezas. Coisa boa quando alguém diz assim, Senhor, eu estou com um problema nessa área. Senhor, eu estou com um problema na área financeira. Senhor, me ajuda nessa área aqui da saúde. Essa semana agora, irmãos, né? Deus me deu uma missão muito maior. Cancelou todas as minhas agendas, né? Vocês não sabem, cancelou tudo, né? De novo, né, irmãos? Um monte de agenda de pregação, tudo cancelado. E aí, sabe o que Deus preparou para mim? A minha mãe quis ir lá para minha casa. E a minha mãe está doente, a minha mãe está precisando de tratamento, tomando remédio, né? Está com um problema. E eu fiquei a semana toda, deu de segunda-feira cuidando da minha mãe. E aí, sabe o que Deus me disse? É isso que eu quero que tu faça nessa hora. Não adianta tu subir para um altar para pregar e a tua mãe precisando da tua ajuda. Deus está falando com alguém que está aqui. A gente precisa cuidar dos nossos nessa hora. A gente precisa voltar lá para dentro da nossa casa, ó, e cuidar, ver aonde que nós perdemos a nossa dracma perdida. Aonde que nós perdemos o nosso valor e recuperar. Deus essa tarde está dizendo para alguém que está aqui, volta para dentro da tua casa e procura a dracma, varre a tua casa, acende a candeia e procura diligentemente até encontrar a dracma que tu perdeu dentro da tua casa. E eu fui entender uma coisa, irmão Nicolau. Hoje minha mãe foi embora. Agora é de tarde. Ficou uma semana na minha casa. E eu não estava entendendo nada, né? Digo, meu Deus, justamente nessa semana que trancou, né? Parece que foi combinado. Se fosse outra semana, eu até não poderia ficar tanto tempo cuidando da minha mãe, mas como foi essa semana, justamente essa semana eu pude cuidar. E eu comecei a perguntar para Deus, por que, Senhor? O que tu quer com isso? E Deus me disse assim, é tempo diz para o meu povo voltar e cuidar dos seus. Diz para o meu povo cuidar a esposa cuidar do esposo melhor. Diz para o esposo cuidar da esposa melhor. Diz para o filho ter mais atenção com a mãe e com o pai que está velhinho, que está lá sozinho nessa época difícil, não dá para visitar, mas diz para ele ligar, diz para ele perguntar se precisa de alguma coisa, diz para ele orar por eles. Porque Deus prega comigo assim, irmão, sabia? Eu sou muito privilegiado. Deus prega comigo, irmão Nicolau, de verdade.
Às vezes quando ele quer pregar para mim, ele me coloca numa situação. E aí ele começa a pregar para mim. Porque existe uma coisa, irmãos, conhecimento teórico é maravilhoso. A Bíblia é uma excelente teoria, viu? Excelente teoria a Bíblia, maravilhosa teoria. Mas se eu não colocar ela na prática, ela é só teoria. Agora, quando eu pego essa palavra aqui, a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, né? E que tu possa viver longos dias na terra. A Bíblia não está mentindo, a Bíblia está dizendo assim, ó, se tu não honrar o teu pai e tua mãe, mesmo eles não sendo crente, mesmo eles não servindo a Deus, tu não vai bem. E mais, não vai durar muito também. Tem muito jovem morrendo aí, ó, nas drogas, no crime, porque não honraram pai e mãe. Fizeram vergonha, né? E aí hoje, né, a Bíblia se cumpre na vida de todo mundo. É claro que Jesus, quando ele tem um processo conosco, quando ele tem um chamado conosco, ele até deixa muitas vezes a gente fazer coisa errada, mas depois de um certo momento ele nos chama de novo e vai fazer a gente voltar lá atrás e pedir perdão para quem a gente tem que pedir. Aqui fala que o Espírito ajuda nossas fraquezas porque nós não sabemos pedir como convém. A gente, irmão, sabe que a gente pede coisa material para Deus. A gente pede para Deus suprir as nossas necessidades, né? E Deus está olhando para nós e vendo que a nossa necessidade é outra. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana estava ao meio-dia buscando água, lá no poço de Jacó. E aquela mulher, a Bíblia fala que tinha 5 maridos, né? 5 homens, e tinha um sexto que era amante dela, pelo texto. E Jesus encontrou aquela mulher e pediu água para ela. Jesus disse assim para ela, olha, tu tens sede, mulher. Tu tens uma sede, tu tens uma carência, tu tens algo dentro de ti. Agora, nesta água aqui que tu está pegando, tu nunca vai conseguir matar a tua sede. Porque a gente só vê as nossas necessidades materiais. Sabe o que Deus está falando para alguém que está aqui essa tarde? Sabe o que Deus está falando para alguém que está nos assistindo? As tuas necessidades, maiores necessidades, não são materiais. As tuas maiores necessidades são espirituais. Sempre quando eu tenho vontade de comprar, no fundo eu tenho um problema com uma carência, uma necessidade de aceitação. Quando eu sou uma pessoa carente, é a mesma coisa. Eu preciso de Deus para suprir a minha necessidade de carência. Não é um homem, não é uma mulher que vai suprir a tua necessidade, a tua carência. Eu sempre digo para os jovens aqui, vem me perguntar sobre casamento, né? Sempre vem um pergunta, irmão, como é que eu... Ora aí, tô orando para uma irmã, me ajuda aí, uma menina aí. E eu digo assim, ó, tu tem que casar com alguém para fazer essa pessoa feliz. Não para ela te fazer feliz. Porque se tu colocar, né, a tua felicidade sobre alguém, tu vai te frustrar. Tu tem que colocar a tua felicidade sobre Jesus. Amém? Então o Espírito, ele intercede por nós. A gente pede uma coisa e ele faz outra. Quem é aqui que nunca orou pedindo alguma coisa para Deus e Deus fez outra? Né? Às vezes tu pede, Senhor, faz isso, e Deus vai lá e faz outra coisa. E depois tu olha e vê que era melhor aquilo que Deus fez do que aquilo que tu pediu. Então Deus está dizendo para ti, continua orando, viu? Com as tuas fraquezas, continua orando do teu jeito, que Deus vai fazer algo e vai transformar esta oração naquilo que realmente tu precisa. Quer ver um exemplo? Nessa época, a gente tem um monte de necessidade, né? Preocupado com o futuro, preocupado com como é que nós vamos comer, como é que vamos pagar nossas contas, né? Como é que vamos abrir o nosso negócio, como é que vamos trabalhar, né? Isso é a nossa preocupação. E sabe por que Deus está preocupado? Com a nossa salvação. Aleluia! É só o que Deus está preocupado. É com a minha e com a tua salvação. Por quê? Porque tudo vai ficar aqui, querido. Aquele carro maravilhoso, aquela casa dos teus sonhos, aquele roupeiro cheio de roupa, aqueles sapatos, vão ficar aqui. O que Deus está preocupado é com a tua alma e com a tua salvação. Agora o diabo pode usar as coisas para me tirar minha salvação, sabia? O diabo pode usar a ansiedade, né? A ansiedade, ela tira a minha preocupação das coisas do céu e coloca a preocupação nas coisas da terra. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está preocupado com amanhã? Joga sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós e vai continuar cuidando. Não te preocupa com amanhã, te preocupa com hoje. Planta hoje que amanhã Deus vai fazer tu colher. Nós não podemos nos preocupar com amanhã, irmãos. Sabe por quê? O amanhã pode ser que nem semana passada. Semana passada nós fizemos toda uma programação. Eu convidei o irmão Marcos para dirigir o culto, né? Convidei o irmão para cantar, eu ia pregar, preparei um sermão. E sabe o que aconteceu? Não teve o culto. A gente se preocupa com as coisas de amanhã
E Deus, Ele conhece o amanhã. Deus sabe. A gente só se preocupa. E Deus, Ele sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E Ele está dizendo para alguém que está aqui essa tarde, não te preocupa com amanhã. O teu amanhã já está escrito. O teu amanhã eu já disse para ti através de profeta. Só continua caminhando. Só continua andando. Só não para na caminhada. E sabemos, e esse texto aqui, de Romanos 8, 28, é o que mais me preocupa. E é o que mais me deixa tranquilo. Porque diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Não, como é que uma pandemia vai contribuir para o meu bem? Como é que uma falta de dinheiro vai contribuir para o meu bem? Como é que uma doença vai contribuir para o meu bem? Deus pode. Quer ver um exemplo? Lembra como é que tu chegou na igreja? Lembra o jeito que Deus te trouxe para dentro da casa dele? Não foi na aflição? E aquilo que era ruim naquele momento não contribuiu para o bem? Tu não está aqui hoje levantando a tua mão, com a tua vida restaurada, com o teu casamento abençoado, com as tuas coisas lá que Deus te deu, porque um dia Deus resolveu te afligir e transformou aquele mal em bem. Eu gosto de José. José, quando os irmãos dele chegaram para ele com medo, né? Ele diz assim, ó. É o que nós temos que dizer para todo mundo que nos faz mal. Todo mundo que nos perseguiu. Todo mundo que não acreditou na gente. Chegar a dizer a mesma coisa que José disse. Sabe o que José disse? O mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou em bem. Aleluia. O mal que intentaram contra a tua vida, Nicolau. O mal que intentaram contra a tua vida, Fernando. Deus transformou em bem. Fabrício, Deus transformou em bem. Deus transforma em bem. E agora, irmão, tu acha que essa situação está passando? Eu fico preocupado com o crente que está assustado com o que está acontecendo. Irmão, Deus está preparando nós para ir para o céu. Esquece as coisas da terra, acabou, aqui é o fim. Eu me lembro que quando nós fomos lá, ó, ano passado, a irmã Regiane foi pregar lá na Glória. E o pastor lá da Glória foi usado em profecia, irmão Nicolau. Ele disse assim, ó. O meu povo pensa que as coisas vão melhorar, mas eu digo que as coisas vão piorar. Oh, aleluia. E é só o que eu vejo, irmãos. Viu? Está piorando financeiramente. A doença. Vamos para ter uma ideia, irmão. Tem UTI lotado em Porto Alegre. Nunca aconteceu isso. Já tem caminhão aí, ó, na frente de um hospital esperando os corpos que não tem lugar no necrotério. Quando que aconteceu isso em Porto Alegre? Nunca! Sabe o que está acontecendo? As dores de parto estão apertando. As dores de parto estão apertando. Está doendo cada vez mais. Mas sabe o que Deus falou para aquele povo lá da igreja de Filadélfia? Quando vier a tribulação, eu vou poupar vocês. Porque vocês foram fiéis à minha palavra. Porque vocês guardaram a perseverança da minha palavra. E eu vou livrar vocês no meio da tribulação. Para quem está em casa, Deus vai te livrar no meio da tribulação. Para terminar, irmãos, já indo para o fim. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque os perizeus eram inimigos que o povo tinha que vencer, Josué tinha que vencer. Eram aqueles inimigos que se infiltravam no meio do povo e afastavam o povo de Deus. Às vezes, irmão Fernando, quando o diabo não consegue nos atacar de frente, ele prepara um amigo. Ele prepara uma pessoa que a gente bota dentro da nossa casa. Sabe para quê? Para nos afastar das coisas de Deus. Quantos aqui que estão aqui me olhando não tiveram um grande amigo, ou até um irmão da igreja, né? Que foram usados pelo diabo para te tirar de dentro da igreja. Deram mau testemunho, te traíram, te enganaram. E se tu realmente estivesse vendo Cristo naquela pessoa, sabe o que ia acontecer contigo? Tu jamais estaria na igreja. Mas eu louvo a Deus que eu estou te vendo aqui, ó, sentado, levantando a tua mão e dando glória a Deus, porque mesmo que o diabo tenha usado aquelas pessoas para te tirar de dentro da igreja, Deus colocou uma multidão para te segurar aqui dentro. Aleluia! E o perizeu é esse. O perizeu é esse. É o inimigo que quer nos afastar de Deus. É o inimigo que vem no meu ouvido e diz assim, mas que Deus é esse que está deixando tu passar por isso? Que Deus é esse que permitiu isso na tua vida? Que Deus é esse que está permitindo essas coisas acontecer contigo? Sabe o que tu tem que dizer para o perizeu? Quem vai me separar do amor de Cristo? Nada, nada, nada vai me afastar do amor de Cristo.
Olha só o que Paulo fala. A tribulação, quem está passando por tribulação aqui, irmão? Todo mundo, né? Isso não vai afastar ninguém de Jesus, viu? A tribulação, ela afasta o falso crente. A tribulação manda embora o aproveitador. Agora, o verdadeiro crente, a tribulação aproxima ele de Deus. Quanto mais tribulação, mais a gente vem para a igreja, mais a gente busca Deus, mais a gente entrega a nossa vida para Deus. Tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo ou a espada. Eu fico impressionado, irmão, sabe por quê? Porque eu olho para a igreja primitiva e vejo os irmãos sendo perseguidos, morto. Ali, com os leões, né? Ali, sendo ali crucificado, né? E hoje, irmão, eu vejo uma igreja de gente que diz assim, irmão, eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de ficar doente, ir para um hospital e morrer. Irmãos, nós temos que nos cuidar. É claro que nós temos que nos cuidar, nós estamos nos cuidando. Mas, irmão, medo da morte nós não podemos ter. Porque aqui a Bíblia mesmo diz, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Sabe quem é que está dizendo isso? Não é eu e você que vamos para casa. Eram irmãos que saíam da sua casa para ir orar num lugar escondido e não sabiam que iam voltar. E eles diziam assim, Paulo disse assim, por amor de ti, nós somos entregues, era como ovelha que estava indo para o matadouro. Ia lá para cultuar a Deus, mas não sabia se ia voltar. Não sabia se os romanos não iam pegar no meio do caminho e iam levar para as arenas. E às vezes nós que estamos aqui ainda com liberdade, hoje com um pouco mais de dificuldade, mas ainda com liberdade, ficamos com medo. Sabe por que Deus está dizendo para alguém que está aqui, não tenha medo? Viu? O medo não procede de Deus, o medo é do diabo. A gente tem que cuidar, mas a minha confiança está em Deus. A minha vida está na mão de Deus e não vai acontecer nada que Deus não queira com a minha vida. Ou não é verdade que Deus está cuidando da nossa vida? Ou não é verdade que um dia nós entregamos a nossa vida na mão dele? Aleluia. E se Deus quisesse nos condenar, irmão, se Deus quisesse nos levar para o inferno, já tinha tido oportunidade, viu? Lembra quando estava desviado, quando estava parado, quando não conhecia ele? Podia ter te levado ali. Mas por que tu está aqui? Porque Deus tem um propósito contigo. Porque Deus te escolheu. Porque Deus te chamou para essa última hora, para uma grande obra. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Viu, irmão? Sabe o que essa palavra quer dizer, esse versículo, mais que vencedor? Porque o crente é a única categoria de pessoas que são abençoados na terra e são abençoados no céu. Única. Por isso que a palavra mais que vencedor. Sabe o que é alguém mais que vencedor? É alguém que chega na frente 2 vezes. É alguém que ganha duplamente. Porque o ímpio, ele até pode ser abençoado aqui na terra. O ímpio até pode ter uma vida sossegada aqui na terra, mas de forma alguma ele vai ser abençoado no céu. E eu tenho uma boa notícia para dizer para você, apesar das lutas, apesar da tribulação, apesar da dificuldade, irmã Tainê, Deus tem dito para nós assim, levanta a tua mão e diz que tu é mais do que vencedor, porque tu é abençoado aqui na terra e tem um céu preparado para ti e para a tua família. Tem um céu preparado para ti e para a tua família. Não, a terra está virando de cabeça para baixo. Está cada dia pior. E quanto mais pior, mais próximo está da vinda de Jesus. Eu fico impressionado, irmãos, como está fácil ganhar alma hoje. Eu vou pregar em cultos, irmã, em que 10 pessoas aceitam a Jesus de verdade. Não é aceitar de emoção, de levantar a mão e amanhã não querer. Não, aceita Jesus e aí tu liga para o pastor, estão lá no outro dia, fazendo discipulado, se batizando, né? Sabe por quê? Porque são as últimas almas. As últimas almas que Jesus está salvando antes da vinda dele. Você que está aqui essa tarde, pode ser uma dessas últimas almas que Jesus está salvando, que Jesus está chamando para ele vir, e ele não quer que você passe esse momento difícil que essa terra vai passar. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Viu? Sabe por que Paulo está dizendo aqui? Ele usou várias coisas, várias dimensões, né?
a altura, a profundidade, a morte, a vida, o porvir. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. Tem gente, irmãos, que entrega a sua alma por causa de uma pessoa. Uma pessoa te engana, uma pessoa te trai, tu te desvia. Uma pessoa fez algo de errado na tua vida e te afasta de Deus, como se Jesus tivesse culpa disso. Então, nenhuma criatura, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para nós, irmãos, nessa última hora agora, por que Deus me deu essa palavra, irmãos? Falando desses nossos inimigos que nos afastam de Deus. Porque todos nós temos alguma coisa que nos afasta de Deus ainda. Ou o medo, ou a mágoa, ou o rancor, né? Alguma coisa o diabo ainda nos acusa. Quando a gente está fraco, principalmente quando nós estamos fracos, né? Lembra de Jesus, quando Jesus foi tentado? Lá, depois do jejum de 40 dias. O que o diabo fez com ele? A Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo tentou e disse assim, manda que essas pedras virem pães. Porque o diabo sabia a fraqueza de Jesus. O diabo sabia que Jesus estava com fome. Mas o que Jesus respondeu? A mesma coisa que eu e você temos que responder. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando faltar o alimento na tua casa, quando faltar alguma coisa lá no teu armário, quando faltar alguma coisa na tua geladeira, e o diabo vier no teu ouvido dizer, olha só, está faltando, teu Deus não está te dando, tu vai dizer assim para o diabo, mas nem nada que está aqui, o que importa é o que vem da boca de Deus, é isso que Ele me alimenta, é a palavra dEle que me alimenta, é o pão que vem do céu, é o maná que me alimenta. Aprenda a responder para o diabo, porque senão o diabo vai tomando conta. Lembra de Jó? Jó, Deus permitiu que tocasse. E depois que o diabo tocou na pele de Jó, Jó começou a murmurar, né? A gente criou um Jó que não existe, né, irmão? Tem gente que criou um Jó que não é bíblico. Ah, Jó não reclamou. É claro que Jó reclamou. Ou por acaso tu dizer assim, maldito o dia que eu nasci, não é reclamar? Ah, por que eu não virei um feto morto? Jó estava reclamando. Jó reclamou. O que a Bíblia diz que Jó não blasfemou, sabe o que Jó não fez? Ele não colocou a culpa em Deus do que estava acontecendo. Aleluia. É isso que nós temos que aprender. A gente vai ter momentos de fraqueza? É claro que vão ter momentos de fraqueza. A gente vai ter momentos de dificuldade? É claro que teremos. Mas o que nós temos que aprender com Jó? É não colocar a culpa em Deus. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a gente fala muito mal da mulher de Jó, mas nós somos iguais a ela às vezes. Né? A mulher de Jó. Ai, a mulher de Jó aceitou o bem, mas o mal ela não quer aceitar. E às vezes nós somos igualzinhos a ela. Deus abençoa, Deus dá, né? Deus faz, a gente dá glória a Deus. Aí quando Deus começa a apertar, meu Deus, eu acho que eu não vou mais na igreja. Não dá mais, está muito difícil. Né? E tu esquece como é que estava antes. Então, irmãos, a palavra que eu quero entregar para você que está aqui essa tarde e para quem está nos assistindo em casa, que nesse momento Deus está nos provando para ver se nós vamos conseguir chegar até o céu. E Ele está nos provando na fornalha da aflição. A Bíblia fala em Zacarias que Deus ia pegar uma terça parte e ia passar na prata, que nem o ouro, ia passar no fogo para sair aquilo que não presta. Lembra o crente que tu era em 2019? Lembra? Lembra o crente que tu era em 2019? Antes da pandemia? E olha o crente que tu é hoje. Não funciona o trabalhar de Deus? Hoje tu não está mais humilde? Hoje tu não está aceitando mais as coisas de Deus? Hoje Deus não trabalhou, não te deu motivo para te dar glória a Deus? Quando a gente dizia assim, irmãos, para terminar, agradeça de manhã quando tu acorda e tu consegue inspirar um ar, um oxigênio nos teus pulmões. E alguém dizia assim, irmão, isso aí é coisa de pregador, né? E hoje, sabe como é que está acontecendo? Tem gente morrendo por falta de oxigênio. O Covid mata por falta de oxigênio. Então hoje de manhã, quando tu abrir os teus olhos e tu pode inspirar o ar, sentir o ar dentro dos teus pulmões, sabe o que tu deveria ter feito? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo ar que está nos meus pulmões. Vamos colocar de pé, irmãos. Então é para quem está fraco, irmãos. Para quem está fraco. Para quem às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Deus está dizendo para ti essa tarde,
lembra que nada vai te separar do amor de Cristo. Este homem que disse isso aqui, ó, foi Paulo. E Paulo é um ótimo exemplo, assim como Jesus, sabe por quê? Porque tudo que Paulo pregou, ele viveu. Um dia, alguém disse para ele, Paulo, não vai para Roma, Paulo, tu vai ser preso em Roma. Um profeta de verdade, né? O Ágabo. Não vá para Roma, tu vai ser preso, vai ser açoitado. E aí ele entregou aquilo para Paulo e era verdade mesmo, era uma visão verdadeira. E Paulo disse assim, ó, eu estou disposto, aleluia, eu estou disposto a sofrer tudo o que tiver que sofrer, para que se cumpra aquilo que Deus falou a respeito da minha vida. E Paulo foi para Roma, e sabe o que aconteceu com ele em Roma? Ganhou um monte de gente lá, mas ele foi preso e foi morto. Mas antes de morrer, ele disse para Timóteo, acabei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E já estou pronto, não coisa boa tu poder dizer assim, ó, eu já estou pronto para buscar, ó, a coroa que está preparada para mim. Eu quero orar essa tarde, fazer esta oração, por quem quer, irmãos, né? Quem quer ter a certeza de ter essa coroa. Tem alguém aqui entre nós, irmãos, que quer aceitar Jesus essa tarde? Tem alguém aqui entre nós que quer se reconciliar com Jesus, quer aproveitar essa palavra que eu preguei aqui? Porque, irmão, não tem desculpa com Jesus, viu? Alguém vai dizer assim, ah, irmão, mas me trataram mal na minha igreja. Ah, mas a minha esposa fez isso comigo. Ah, mas o nosso fulano de tal fez isso comigo, por isso que eu me desviei. Aqui fala que não tem desculpa. O que vai separar a gente do amor de Cristo? O que vai nos separar do amor de Cristo? Um dia, num culto aqui, de sexta-feira, uns anos atrás, entrou um missionário, ex-missionário da Argentina, não sei se o irmão Fernando vai lembrar dele. Um homem que conhecia a Bíblia, muito. E ele estava desviado. E quando a gente perguntava para ele, por que tu tá, irmão, tu conhece tanta palavra de Deus, tu tem tanto temor a Deus, por que tu está desviado? Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, eu fazia obra de Deus, e um dia aconteceu um acidente por minha culpa, e morreu a minha filha e a minha esposa naquele acidente. E eu me entristeci muito com Deus. E Deus daquele dia eu nunca mais consegui ser crente do jeito que eu era. Aí sabe o que nós dissemos para ele? Irmão, tu pode até ter tido culpa naquele acidente, né? Segundo ele teve culpa no acidente. Ele fez alguma coisa errada, né? E ele se culpava por aquilo. E eu me lembro que eu disse para ele, irmão, tem que lembrar de uma coisa, que tudo que está preparado para a nossa vida já está escrito. Tudo, tudo, tudo. Não acredita em fatalismo, vai acontecer. Não, tudo já está escrito. O dia que nós vamos morrer, a Bíblia fala que quando nós nascemos, o dia que nós vamos morrer, já está escrito. Aquilo que vai acontecer na nossa vida, se nós estivermos na vontade de Deus, já está escrito. E aí, irmãos, eu disse para aquele homem, tudo já estava escrito com Deus. Sabe o que Deus espera de nós? A nossa resposta. Você sofreu muita coisa na tua vida, você que está aqui. Mas graças a Deus que você está aqui. Isso que aconteceu na tua vida não te afastou de Deus. Isso te trouxe mais e mais para perto de Deus. O teu problema que tu teve de nascença, o teu problema que tu teve durante a tua caminhada, aquela luta que você passou, não te afastou de Deus. Amém? Eu quero orar por alguém aqui essa tarde, irmãos. Alguém que queira se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui entre nós? Quer aceitar Ele hoje? Quer? O senhor quer se reconciliar? Dá para passar aqui, irmã Tainé, aqui do ladinho ou não dá mais? Como é que tá? Dá? O senhor pode passar aqui então, em nome de Jesus, aqui para o lado aqui? Bem. Vamos então encerrar, irmãos, com quem está em casa. Nós continuamos o culto aqui. Só para encerrar, pode ficar aí, meu irmão. Só com quem está em casa, né? Paz, oração e união, né? Deus abençoe quem está nos assistindo em casa. Até a próxima sexta-feira. Amém?